Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa primeira aula sobre polinômios. Meu nome é Sayonara e eu vou estar aqui auxiliando vocês a entender melhor esse conteúdo. Vocês vão perceber que é um conteúdo que já foi trabalhado com vocês anteriormente, tanto no 8º ano quanto no 9º e em seguida. Mas nós vamos ver hoje de uma forma um pouco diferente. Vamos ver como que funcionam os polinômios. Vamos para a definição. Chamamos de polinômio uma função que tem a variável e que possui a seguinte forma. Os números estariam ali no lugar do A, né, que seriam os nossos coeficientes. Os x são as nossas variáveis e eles podem ter N tipos diferentes de expoente. Ou seja, nós temos aí como polinômio a mistura entre letras e números, aonde essas letras, geralmente a gente utiliza o x, eles vão estar aí recebendo expoentes de valores negativos, positivos e até o infinito, ok? Pode também ter na composição desse polinômio números soltos. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, os A's, como eu falei, são os coeficientes do polinômio. Os expoentes são formados por números naturais. Um polinômio é formado por multiplicação dos elementos de seus termos. Esses termos podem ser chamados de monômio, binômio e trinômio. Nós vamos aí analisar o que são esses monômios, binômios e trinômios. Parece ser difícil esses nomes, mas não é um desespero. Fiquem tranquilos, vocês vão ver que não é tão difícil. O monômio é um termo do polinômio, ou seja, ele tem apenas uma parcela. Então, ele é um monômio. Mono vem de uma parcela. Binômio quer dizer que o polinômio é composto com apenas dois monômios, ou seja, ele vai ter duas parcelas que vão estar sendo separadas por uma operação. Pode ser a subtração ou a adição, ou seja, pode ser uma conta de mais ou uma conta de menos. Está sempre com duas parcelas. Então, monômio, uma parcela. Binômio, duas parcelas. Dois monômios separados por uma operação. E o trinômio, três. Três monômios separados por operações, que podem ser adição ou subtração. Tá aí exemplos para vocês verem. Seguindo essa lógica, nós temos que um polinômio é formado por vários monômios. Então, vejam, monômio, uma parcela. Binômio, duas parcelas. Trinômio, três parcelas. Polinômio, poli quer dizer muitos, vários monômios, ok? E o grau dos polinômios? Bom, o grau dos polinômios é dado pelo o valor do maior expoente. Então, se nós estamos com o nosso polinômio, nós vamos avaliar qual é o maior expoente. Exemplo, o polinômio dado aqui é 5x à sexta mais 6x à quinta menos 2x à quarta menos 3x à terceira mais x ao quadrado mais 5x mais 3. O grau desse polinômio é 6, porque é o maior expoente que nós temos. No segundo exemplo, o grau já é 3, porque o maior expoente é 3. E quando o polinômio não tiver nenhuma letra, isso mostra que o grau desse polinômio é 0, porque ele não tem nenhuma letra, ok? Para os polinômios nulos, não é definido o grau. O polinômio é considerado nulo quando todos os seus coeficientes forem iguais a 0, ok? Então, vamos lá para o que é a raiz ou zero de um polinômio. Nós já estudamos zero e raízes de funções, de equações, de inequações. Nós vamos ver agora de polinômio. A raiz de um polinômio é o número de tal modo que esse polinômio igualado a zero vai achar o valor desse x. Então, se eu tenho p de x igual a zero, eu vou achar
o valor desse x de tal modo que eu vou realizar todas as operações. Vou mostrar para vocês como que a gente vai achar esses valores. Para isso, a gente precisa ter que os dois lados da igualdade desse polinômio sejam iguais. Então, quando a gente substituir esse x por um número, precisa dar valor igual dos dois lados da igualdade. Então, se eu for aqui com 2, eu tenho que ter 2 do lado de cá. Se eu estiver aqui com 0, eu tenho que ter 0 do lado de cá. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter encontrado a raiz ou zero do polinômio. Um exemplo aqui. 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu quero testar se a raiz 1 é realmente raiz desse polinômio. Então, quando eu coloco no lugar do x o 1, eu vou calcular ali 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 vezes 1 dá 2 menos 2, que dá 0. Deu 0 dos dois lados. Então, eu posso afirmar que 1 é raiz desse polinômio, dessa expressão. E o zero? O zero também atende a essa necessidade. Então, eu posso dizer que esse polinômio possui duas raízes, o zero e o 1. Ok? Então, o polinômio ele pode ter mais de uma raiz. Na verdade, o grau dele é que vai determinar a quantidade de raízes que ele tem. Repare que esse polinômio ele é grau 2, porque o expoente maior é 2. Então, ele teria realmente duas raízes. Duas respostas para que esse polinômio chegasse a zero. Então, sempre que você for ver o grau do polinômio, você vai saber a quantidade de raízes que ele também vai ter. Operações com polinômios. Sério, ainda tem as operações. E nós vamos vê-las agora. Adição. A adição de dois ou mais polinômios é feita somando os coeficientes dos termos que têm o grau coincidente. Ou seja, repare aqui, eu tenho o polinômio A e eu tenho o polinômio B. Quando eu for realizar a soma desses dois, eu vou somar x3, x a terceira, com x a terceira, x ao quadrado com x ao quadrado, x sozinho com x sozinho e termo independente, que não tem letra, com termo independente. Por que isso? Porque eu tenho que somar as parcelas que têm o grau coincidente, graus iguais, ok? Então, vamos lá. Na hora que eu for somar, eu vou somar 2x ao cubo com x ao cubo. 2 mais 1, 3. Vou somar 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 2 mais 3, 5. Vou somar menos 3x com menos 2x. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. E vou somar 1 com 2, que dá 3. Então, quando eu somo o polinômio A com o polinômio B, eu encontro 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 5x mais 3. E na subtração? Mesma coisa. Eu vou fazer da mesma forma com a adição. Eu vou subtrair os coeficientes dos termos coincidentes, ou seja, dos termos que possuem o mesmo grau. Vejam aqui o exemplo do polinômio A e do polinômio B. Eu tenho 3x ao cubo e eu vou diminuir 2x ao cubo. 3 menos 2 dá 1x ao cubo. Eu tenho mais 2x ao quadrado com menos x ao quadrado. 2 menos 1, 1. Porém, eu não faço isso direto. Repare que tem um sinal de menos antes do B. Então, todo mundo que está aqui dentro vai ter o sinal trocado. Então, quando eu fizer 3 menos 2, é porque o 2 era positivo e tinha um menos antes. Agora, o x ao quadrado, o que aconteceu com o x ao quadrado? Repare que ele era menos. Menos e menos, ele virou mais. Então, eu tenho aqui de x ao quadrado, 2x ao quadrado mais x ao quadrado, que vai dar 2 mais 1, 3. Igual foi posto aqui. Repare que do x sozinho eu tenho menos 2 com menos 5. Por que menos 5? Porque era mais. O sinal de menos antes trocou o sinal. Dois sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Menos 2 com menos 5, menos 7. E aqui eu tenho menos com menos 4, ficou mais 4.
3 mais 4 mais 7. Então, foi realizada a subtração, lembrando que a gente coloca um sinal de menos e o polinômio que a gente vai subtrair, a gente coloca logo após, entre parênteses, para que a gente possa trocar o sinal de todo mundo que está dentro. Multiplicação. A multiplicação é feita utilizando as propriedades distributivas, ou seja, aquele chuveirinho que a gente vai distribuindo a multiplicação. Veja o exemplo 1. Vamos esperar. Exemplo 1. A e B são os dois polinômios que a gente vai realizar a multiplicação. Então, para a gente realizar essa multiplicação, nós vamos fazer o chuveirinho. 2x ao cubo vezes x ao quadrado, 2x ao cubo vezes 2x e 2x ao cubo vezes menos 2. Tá aqui. Quando eu faço isso, eu vou multiplicar exatamente número com número e vou multiplicar letra com letra. Quando a gente faz a multiplicação das letras, repare, ó, 2x ao cubo vezes x ao quadrado. 2 vezes 1, 2. X ao cubo vezes x ao quadrado, a gente vai somar os expoentes, porque a base são iguais. Então, eu somo os expoentes. 3 com 2 vai dar 5. Mesma coisa aqui, ó, 2 vezes 2, e vou somar o 3 com 1, quando não tem expoente é 1. E 2x ao cubo vezes menos 2 é 2 vezes menos 2, e o x ao cubo, ele fica sozinho, porque aqui não tem letra para ele multiplicar. Então, repare que a gente sempre vai somar os nossos expoentes. 2x vezes 2x ao quadrado é 2 vezes 1, que aqui tem o coeficiente 1, e o expoente 1 vai somar com o expoente 2 daqui. E assim a gente vai fazer até o final. Repare que vai ficar 2x ao cubo vezes x ao quadrado, 2x à quinta. 2x ao cubo vezes 2x, 2 vezes 2 dá 4, x3 com mais x1 dá x à quarta. Tá vendo que aqui eu fiz bem passo a passo mesmo, para vocês identificarem como que foi feita a soma dos expoentes. Ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4, x ao cubo. 2 vezes 1 dá 2. x1 vezes x ao quadrado dá x ao cubo. E assim até a gente chegar ao final do nosso polinômio, resultado da multiplicação de A vezes B. Somamos depois os termos semelhantes, onde a gente juntou aqui, ó, x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, x sozinho com x sozinho, para que a gente pudesse ficar aí com o nosso polinômio organizado. Exemplo 2, coloquei aqui outro exemplo de multiplicação entre dois polinômios. Reparem que eu também faço eles bem passo a passo. Ó. 2x ao cubo vezes 4x ao cubo, 2 vezes 4, 8. x3 com x3 dá x6. Ó, 2 vezes 1, 2. x3 com x2 dá x5. 2x3 vezes menos 1 dá menos 2x3. Acabou de multiplicar isso aqui com todo mundo, a gente vai para a próxima parcela. Menos 3x vezes 4x ao cubo. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. x1 com x3 dá x4. Menos 3x vezes x ao quadrado dá menos 3x ao cubo. Menos 3x vezes menos 1 dá mais 3x. 2 multiplicando todo mundo, basta multiplicar o coeficiente de fora. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes menos 1, menos 2. Mais uma vez, a gente vai somar os termos semelhantes. Reparem que eu tenho aqui, ó, x ao cubo com x ao cubo e com outro x ao cubo. Então, ó, menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5 com mais 8, mais 3. Os outros não tinham termos semelhantes, então a gente só organiza por ordem crescente ali do grau. x6, x5, x4, x3, x ao cubo, x ao quadrado, ok?
Vamos praticar agora. A divisão eu vou deixar para a gente ver numa outra aula, uma aula específica sobre divisão, ok? Então, hoje nós vimos o que era polinômio, a diferença entre monômio, binômio e trinômio. Nós vimos o que eram polinômios, nós vimos como adicionar, ou seja, fazer soma, subtração e multiplicação com polinômios, ok? Vou deixar aqui os exercícios para que vocês possam treinar, praticar, para que a gente venha aqui realizar a correção na nossa próxima aula, ok? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!